Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui no canal como foi meu processo de mudança aqui pra Amsterdã e por que eu resolvi largar tudo que eu tinha no Brasil e vir morar aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso e entender como é minha vida aqui em Amsterdã, assiste esse vídeo até o final. Quando meu marido e eu resolvemos nos mudar para Amsterdã, a gente não estava infeliz no Brasil, a gente não tinha nenhum problema morando lá, até que eu viajei para os Estados Unidos a turismo. E é assim que eu vou começar a contar para vocês como e por que a gente se mudou para Amsterdã. O meu marido se formou no Brasil em engenharia de produção, mas desde antes de terminar a faculdade ele já não atuava nessa área. Ele trabalhava e trabalha hoje com programação de aplicativos. Eu me formei em Direito e logo que saí da faculdade comecei a assessorar uma juíza, que era uma coisa que eu sempre queria. Essa juíza já havia morado fora do Brasil e ela sempre comentava comigo que enquanto eu não fosse para fora do país eu não ia entender como nós vivemos de uma maneira tão diferente de outro lugar. Quando eu viajei para os Estados Unidos, eu encarei uma realidade muito diferente do que eu era acostumada a viver. Eu vinha de uma cidade pequena, com menos de 50 mil habitantes, e conhecer os Estados Unidos para mim foi uma coisa surreal e muito fora da minha realidade. Eu não conseguia entender como um lugar poderia ser tão mais evoluído que em outro em tantos aspectos. Porque na minha cabeça, eles terem, sei lá, uma saúde melhor, até fazia sentido. Mas, assim, vários pontos que eu observei enquanto eu estive por lá, isso que eu só fiquei 18 dias lá, me mostravam o quanto a gente estava perdendo em qualidade de vida no Brasil. Quando o Felipe e eu voltamos dos Estados Unidos, nós começamos a não conseguir mais viver aquela realidade do Brasil. A gente não conseguia mais aceitar viver com insegurança, não ter qualidade de saúde, não poder sair na rua à noite sem ficar preocupado, sair de carro sem ficar preocupado, não poder usar o transporte público, que para nós é uma coisa fundamental porque ajuda a diminuir a poluição no planeta. E a gente não conseguia usar isso, sabe? Então era uma situação que a gente não se enxergava mais vivendo. A gente não conseguia pensar num futuro, ter filhos, construir uma vida juntos naquele lugar. Então, por mais que toda a nossa família esteja lá, a gente ganhava em ter a companhia deles, mas perdia muito em qualidade de vida e a gente não conseguia desenvolver muitas das coisas que a gente queria. Junto com isso, nós nos vimos duas pessoas jovens e extremamente estressadas no trabalho. Não que a gente não gostasse do que a gente fazia, eu principalmente amava. Só que por amar, eu me dedicava demais àquilo. Acabou que eu saía do trabalho, mas o trabalho não saía de mim. Então eu chegava em casa e aqueles problemas do trabalho continuavam batendo na minha cabeça e eu continuava tentando resolver. E por isso eu deixei de fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer. Eu não tinha disposição para praticar atividade física, eu não lia, eu não conseguia assistir algum vídeo. Algumas séries eu assistia, mas assim, era pouco, sabe? A minha cabeça não conseguia mais focar em outra coisa que não fosse o trabalho. Então nós nos vimos dois jovens, e eu considero que a gente com 25 anos, nós somos jovens, estressados e ficando doentes e tendo pouco tempo tanto para passar com a nossa família, quanto para nós dois, ou só para si, por conta do estresse do trabalho. E eu pensava muito nisso, porque eu tinha entrado no mercado de trabalho há uns 2 anos e eu achava que isso estava pesando muito na minha vida, assim, estava me fazendo mal, não estava mais me fazendo bem. E eu acho que não importa o quanto você goste de alguma coisa, se isso te faz mal, não serve pra ti. Por conta disso, nós dois decidimos que o Felipe, que tinha uma carreira mais internacional, iria procurar um trabalho fora do Brasil. E naquele momento o nosso foco era ir para os Estados Unidos. Eu principalmente só conhecia os Estados Unidos. O Felipe até conhecia a Europa, mas ele também preferia os Estados Unidos. O Felipe começou a aplicar para muitas vagas de programador nos Estados Unidos, mas a gente não conseguia absolutamente nenhuma entrevista de emprego. E isso muito porque nós não tínhamos visto para trabalho nos Estados Unidos e as empresas lá não gostam de fornecer esse tipo de visto. Ao longo do tempo a gente também percebeu que se ele fosse para os Estados Unidos, provavelmente eu não poderia trabalhar lá. Ele ia ganhar um visto de trabalho, mas eu ganharia apenas um visto para acompanhar o meu marido. E isso
não estava nos nossos planos. Então, depois de um pouco de decepção por não conseguir nenhuma entrevista nos Estados Unidos, o Felipe começou a aplicar para vagas na Europa. Só que para você conseguir um emprego aqui na Europa, o processo seletivo demora muito tempo, ele tem muitas etapas e são etapas bem difíceis. E para todas elas, o Felipe tinha que estudar e focar muito. Então ele acabou saindo da empresa que ele era sócio e resolveu ficar por casa e se dedicando a isso, porque era um sonho que nós dois tínhamos juntos. Esses processos seletivos, como eu falei pra você, são bem longos, demoram muito tempo e às vezes pra você, de uma prova pra outra, leva um mês. Então a gente criava muita expectativa e isso gerava uma ansiedade muito grande em nós, porque não era apenas conseguir um emprego, era um emprego que ia mudar muito a nossa vida. A gente ia para outro país, a gente ia conhecer uma cultura nova e a gente sequer sabia para onde seria, porque na Europa tem muitas opções. Depois de algum tempo, eu acho que uns 6 meses depois que o Felipe já estava aplicando para as vagas na Europa, ele passou em um processo seletivo de uma empresa aqui em Amsterdã. E nós não pensamos 2 vezes antes de ver. A gente já tinha decidido que o foco era a Europa e que o que viesse a gente ia agarrar a oportunidade. E foi muito bom que tenha sido Amsterdã, porque nós temos alguns amigos que moram aqui e eles gostavam muito, nos falavam muito bem da cidade. E então nós ficamos um pouco mais aliviados de ir para um campo um pouco mais conhecido. Eu diria que nós nos abrimos muito para essa oportunidade e que qualquer pessoa que passar por isso deveria fazer o mesmo, porque o nosso objetivo era ir para os Estados Unidos. Mas às vezes, muitas vezes, a vida não é como a gente quer. E por não ser como a gente quer, às vezes as experiências são surpreendentes. E é o que eu considero Amsterdã. Amsterdã é muito além do que eu esperava que fosse. Eu gosto muito da cidade e eu me adaptei muito bem a ela. Superadas as entrevistas de emprego, então nós fomos para a parte burocrática, que era fazer toda a documentação para conseguir o visto para vir morar aqui na Holanda. O Felipe tem dupla cidadania, a segunda cidadania dele é italiana, e ele poderia ter aplicado direto com o passaporte italiano. Mas, dessa forma, eu teria que vir muito tempo depois para cá se o meu visto fosse aprovado, mesmo a gente sendo casado. Eram processos diferentes, porque o Felipe não precisava de nada para vir para cá. Como ele tem a cidadania italiana, ele poderia entrar no país, morar e trabalhar, sem nenhum documento a mais. Já eu, para vir para cá, tanto para morar quanto para trabalhar, precisava de todo um processo burocrático para conseguir um visto de permanência e trabalho. Então, nós dois, por sugestão até da empresa que estava contratando ele, resolvemos aplicar com o passaporte brasileiro, porque afinal é a cidadania dele também, e aí eu vim junto com ele. Esse processo de visto durou de setembro até final de outubro. A gente poderia ter feito mais rápido e vindo mais rápido, mas aí nós tínhamos já programado a nossa festa de casamento para o final de novembro. Então o Felipe entrou em acordo com a empresa de que ele viria para cá só depois. Durante esse processo de contratação dele, de termos os documentos, a gente já viu como o método de trabalho da Europa é diferente do Brasil. A empresa deu muito suporte para nós. Eles nos trouxeram para cá, cobriram muitos dos custos da viagem e da nossa mudança. Eles nos deram todo o suporte com documento, com como fazer os processos, como passar por cada etapa. Assim que nós chegamos aqui, eles nos colocaram um apartamento provisório até que nós encontrássemos um apartamento para morar, porque aqui em Amsterdã é bem difícil conseguir apartamento, alugar apartamento, tem certas regras e muita busca por apartamento. Tem muita gente querendo alugar aqui, então a demanda é bem grande e tem poucas unidades. Aqui, com um salário médio, você sustenta 2 pessoas e consegue viver tranquilamente com qualidade de vida. E isso não acontecia no Brasil. Eu abandonei meu diploma, mas eu recuperei coisas que eu não tinha mais, que era felicidade e disposição para fazer coisas que eu gosto, além de trabalhar. Hoje eu percebo que a minha saúde mental, que poder andar na rua sem preocupação, poder estudar o que eu gosto, poder fazer o que eu gosto e fazer com calma, é muito mais importante do que ganhar dinheiro. Eu acho que o conhecimento sobre a história europeia nos ensina muito sobre o que é viver em sociedade. Todas as tristezas que os europeus já passaram fez eles se tornarem pessoas que aprenderam a cultivar e valorizar os bens imateriais.
como educação, qualidade de vida, saúde, segurança, e não os bens materiais. E com certeza hoje o Felipe e eu temos muita consciência de que os valores que nós queremos passar para os nossos filhos são esses, se algum dia a gente tiver filhos. E por enquanto quem tá aprendendo a construir esses valores somos nós dois. A gente tá aprendendo muito morando aqui e isso fez muita diferença no nosso dia a dia, até mesmo na nossa relação. Agora nós temos um novo estilo de vida, onde a gente faz coisas de bicicleta, faz coisas a pé, faz coisas de transporte público, o que eu sempre quis fazer no Brasil, mas eu nem diria que por serem ruins, mas por serem inseguros eu não conseguia fazer. Eu não sei se a gente vai ficar aqui para sempre, mas nós somos muito felizes aqui e hoje nós só podemos expressar gratidão por morar numa cidade com tantos benefícios quanto Amsterdã. E tudo isso que eu falei no vídeo de hoje é o que nos fez de fato largar tudo e vir morar em Amsterdã, num lugar totalmente desconhecido. Não foi por um ou dois motivos, foram vários. Eu acho que um vídeo é muito curto para eu conseguir contar para vocês todo esse processo. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber como você pode fazer para vir para cá também, ou entender um pouco mais de como foi a nossa vinda e tudo que a gente precisou fazer para chegar até aqui, me manda uma mensagem que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no gostei, porque isso me ajuda muito. E se você conhece alguém que está em processo de mudança ou que quer mudar de país, compartilhe esse vídeo com a pessoa, porque pode ser que alguma dúvida que ela tenha esteja respondida aqui no meu canal. Até mais!